E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Eu queria que você falasse primeiro, então, qual o seu nome e qual era a sua função na IPDA. Então, Misael, quero desde já cumprimentar o pessoal aí do canal Fuxico Gospel, certo? Eu me chamo Paulo Gilberto Elias da Silva. Eu comecei a trabalhar para a IPDA em 2012, 2011, como operador de áudio. Só um detalhe, o cara é tão desinformado da atualização da notícia que ele fala o nome do dono do site errado. Além de falar o nome do dono do site errado, ele fala toda a equipe que está aí contigo. Equipe de um homem só e um gravador, teoricamente. Isso. Já que tocamos nesse assunto, não tá parecido com a gravação que surgiu da Leia? Colocar só uns segundos aqui, ó, presta atenção, ó. Né, na sede setorial de Florianópolis. De telefone. E, por último, agora eu trabalhei com a minha ex-coordenadora, a Leia Miranda, que é a coordenadora geral da Fundação Reviver. Então, fiquei praticamente 7 a 8 anos trabalhando para a igreja. Minha função, por último... Escutaram que o dele e a voz dele é bem limpo, né? O que os senhores acham de... Não é parecido? É o mesmo modo operandi aí, o mesmo. Dá a impressão assim que é igual, a gente tem sentido bem, né? Isso aí não tá cheirando muito bem essas coisas, né? Dá a impressão que é dois ambientes diferentes. Essa sensação fica ruim pra gente, porque parece que a coisa tá meio levando para outro caminho, né? E eu vou falar para ti agora por quê, Otto. Quando eu gravo pelo meu celular, ele é modo band. Quando eu gravo com um gravador profissional, ele é dual band. Olha lá ó, na mãozinha ali do Carpano. Então, ele capta dos dois pontos de forma simultânea. Então, com base nisso, tá vendo? Só eu não tenho liso. Então, assim, ele grava dos dois pontos de forma muito clara, né? E gravador profissional. Então, é por isso que dos dois lados fica tão límpido o áudio. E isso que eu disse desde a primeira live, ó, aquele áudio lá, ele não foi qualquer um que fez. Por conta dos tons, por conta dos áudios médios, estão muito próximos de uma gravação profissional. Eu disse isso. E aí surge a prova do que já foi dito. Segue o barco, André. Eu acho muito estranho tudo isso, mas vamos lá. Eu era supervisor de implantação de projetos da Fundação Reviver. Inclusive, a gente teve êxito muito grande, ô Misael, pessoal do canal, em Paulistana, no Piauí, que foi a ação Água para o Sertão, né, que ainda está em desenvolvimento, né, está em ação. Foi uma situação bem difícil lá, né, essa ação não saía do papel. Graças a Deus, fazendo o evangelismo em Teresina, eu conheci uma pessoa onde Deus proporcionou que a gente conseguisse comprar o terreno, e hoje lá, né, terreno limpo, cercado e em desenvolvimento, né, então eu era supervisor de implantação de projeto. Você é casado, tem uma família? Eu sou divorciado. E como é que começou esse relacionamento com a Leia Miranda? Relacionamento que você fala sobre o quê? Você teve um caso com ela? Teve um relacionamento com ela? Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, ô Misael, porque eu acho que o momento propício, né, agora, é a gente poder falar a respeito de situações que estão bem difíceis de se falar. Eu fiquei aí 3 semanas debilitado emocionalmente, psicologicamente, não me alimentava, emagreci quase uns 8 quilos, sabe? De 6 a 8 quilos. Passei por uma situação bem difícil, né? O pessoal, a maioria, infelizmente, aí, André, que amam a gente, ô Misael, eles... Senhores, vejam só. Se é perguntado se ele teve um relacionamento, se houve um caso entre os dois, ele para um tempo para responder, meio que há um vácuo entre pergunta e resposta,
e em seguida ele diz: olha, é muito delicado falar sobre isso. Ele não nega de pronto. Ele não diz assim, não, eu nunca tive nada com ela, nós sempre fomos, como é que se diz, parceiros ministeriais. Ela era minha líder e eu trabalhava para ela e acabou. Não, ele respira, ele pensa em uma resposta que ele se saia disso e ele deixa claro, ó, isso é muito delicado, e em seguida ele diz que ficou debilitado emocionalmente. Meu ponto de vista, quem encerra um relacionamento, ele vai sofrer por alguns problemas psicológicos. Ele vai ser abalado com isso, principalmente quando vem a público como veio. É o meu ponto de vista, tá? Falando-se em suposto relacionamento que ele não nega. Ele não nega. Então, se ele não nega, tá mais pro sim do que pro não. Aquele velho papo, o não eu já tenho. Perguntar não ofende. Uma coisa que é interessante, Felipe, alguns de vocês talvez não saibam, mas eu sou filho de político. Meu pai foi político quando, na minha fase toda escolar, ele era político. E os políticos são muito bem treinados para falar as coisas. Isso é uma coisa eles são. E quando eles são confrontados, observe as respostas. Se ele não responde uma coisa direta, ele sempre dá uma tangente, ele está quase que entregando o ouro, dizendo, de fato eu fiz isso. De fato eu fiz isso. Coloque contra a parede algum político que ele vai colocar, então, um outro assunto na pauta, sendo que aquele não é o objetivo, né? A gente vai ter um debate amanhã, vocês vão ver muito disso. Principalmente com um dos candidatos lá que gosta disso. Quando confrontado, ele joga sempre pela tangente. Então, na hora de ser questionado, você teve um relacionamento com ela? Ele falou uma coisa que é verdade, mas não está relacionada com a resposta. Sim, eu trabalhei com ela. Isso é verdade. Ele não está mentindo nesse ponto, mas ele está omitindo. E a omissão, nesse sentido, dá quase que um sim, né? Para todos nós aqui. Perfeito. Verdade, verdade. Mas vamos lá. Opa. Apoiam, mas tem muita gente que, infelizmente, né, fala um monte de coisa. Mas sobre amorosamente, eu nunca tive nada amorosamente com a Leia, assim, de, nós somos casados, temos um envolvimento, namorado, isso, aqui. Não, porque a função dela na igreja era uma função muito grande, né? E a minha também, né? Graças a Deus, eu também fazia a minha parte. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei para você,